Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração.
graça e a paz, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto online de louvor e adoração ao nosso Deus. Você que está ligado aí junto com sua família, que Deus te abençoe e te guarde a cada dia e que esta canção possa estar permeando os nossos corações a cada instante. Quero desejar a você todas as bênçãos espirituais sobre a sua vida. Quero pedir que você lembre-se de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, dar o seu like, para que essa mensagem possa chegar a muito mais pessoas. Quero aproveitar esse momento para dar também alguns avisos, uns avisos importantes. Presta atenção, IBAM, Igreja do Senhor Jesus. Nós estamos fazendo uma campanha do quilo. Precisamos da sua ajuda. Existem famílias que estão precisando, mas também precisamos de doações de roupas, de higiene pessoal. Na outra semana estarei indo com o Areno e nosso irmão Marlúcio, diácono, na Cristolândia, levar algumas doações. Então, se você puder trazer sua doação, nós iremos lá na Cristolândia levar essa doação. O Felipe está lá e vamos aproveitar e orar com ele lá em Vitória, tá, meus amados irmãos? Quero lembrar do trabalho da psicóloga aqui na igreja. Ela continua atendendo. Você precisa agendar na secretaria da igreja. E eu quero convocar os irmãos para essa semana de oração, a partir de amanhã, a partir das 6 horas da manhã até as 6h30, nós teremos uma campanha de oração aqui, de clamor, e nós temos uma lista grande de pedidos de oração, mas precisamos orar pela igreja também, pelas famílias, orar pelas nossas crianças. Há um hiato muito grande, há mais de um ano as crianças sem ter acesso a uma escola bíblica dominical, enfim. Deus tem tocado no nosso coração para levantar um clamor pelas nossas crianças. Mas essa semana de oração, nós vamos manter todos os protocolos de máscara. Você que já está vacinado, pode vir, em nome de Jesus. Nós vamos manter o distanciamento, álcool em gel, medição de temperatura. Então, vamos cumprir todos os protocolos. Mas será uma semana de intercessão e de oração, tá, meus amados irmãos? Estaremos assim nos preparando, porque desejamos retornar no próximo domingo com o culto presencial. De maneira híbrida, nós vamos ter o culto presencial aqui, vamos passar uma lista de presença, mantendo os 25% apenas da capacidade do nosso templo. Então nós vamos passar a lista nos grupos, deixando um percentual também para os visitantes, que não fazem parte dos grupos da igreja. Mas nós vamos retornar na escola dominical e também no nosso culto à noite. Então você vai precisar colocar o seu nome para poder participar, estar aqui de maneira presente. Caso, pastor, preencheu a lista, mas eu queria muito, o culto será transmitido também online. Então, se você tem algum sintoma gripal, não venha à igreja, somente de máscara. E dessa forma, nós de maneira híbrida vamos cultuar com os irmãos aqui no templo. E também, se você não puder entrar na lista, se você ainda não pode vir ao templo, você vai poder acompanhar aí da sua casa de maneira online. Tá bom, meus amados irmãos? E esse tempo de oração, ele é de suma importância. Quero aproveitar agora para que possamos também seguir agora com os avisos da nossa campanha de missões. Tá bom? Vamos ter o nosso momento missionário agora. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Boa noite a todos que estão assistindo o culto online agora. Agora nós estamos no nosso momento missionário, em que a gente queria relembrar o nosso tema e a nossa divisa. A nossa divisa se encontra em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, em que vai estar escrito que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E o nosso tema é Viva o Poder de Transformar. Então, Érica, qual
De que forma você tem vivido o poder de transformar? Eu vivo o poder de transformar orando, intercedendo por aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus e pelos missionários que estão no campo. Como você vive o poder de transformar, Joás? Olha, normalmente eu tenho vivido o poder de transformar mobilizando, fazendo com que a igreja saiba mais de missões. Existem 4 formas de praticarmos o viver missionário. Nós podemos viver o poder de transformar orando, mobilizando, indo e ofertando. Para cumprir o ID, você não precisa necessariamente ir para outro país, ir para outra cidade. Se a sua vida já está sendo um testemunho de Cristo, se você está levando Jesus no seu trabalho, levando Jesus na sua vizinhança, aonde você vai, você transporta o Evangelho através do seu testemunho, você está vivendo o poder de transformar, realizando o ID. E nós temos um desafio. Nós queremos que nesse momento você tire uma foto com a sua família, assistindo o culto online, no nosso momento missionário, e poste no Instagram, marcando as redes sociais da igreja, com uma das 4 hashtags que estarão aqui embaixo, dizendo como você vive o poder de transformar. Você pode dizer, eu vivo o poder de transformar orando, eu vivo o poder de transformar, mobilizando, ofertando e indo. E marque a igreja nas redes sociais para que nós possamos ver e também compartilhar a sua foto. A palavra do Senhor diz, Salmos capítulo 9, o salmista diz: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração, falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Talvez você não tenha um sorriso, talvez você não esteja tão alegre assim, mas eu te convido a ainda assim, olhar para o Senhor e cantar louvores a Ele, agradecer e exaltar o nome dEle por tudo que Ele tem feito. Que embora os dias não sejam tão fáceis, nós estamos aqui, nós estamos de pé e o Senhor tem nos sustentado. E se você, eu, cada um de nós estamos de pé, é porque Ele mesmo tem permitido e tem nos sustentado. Só isso por si só já é motivo de darmos graças, rendermos graças a esse Deus. Então, levante a sua voz nesse momento, onde você esteja, onde você estiver, adore esse Deus, louve esse Deus que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Erga a sua voz, cante. Quero louvar-te. Vamos lá? Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti.
Aleluias, glória a Deus. Cada dia nós somos cada vez mais desafiados a manter a nossa identidade de filho de Deus, aonde estivermos, né? E essa canção fala muito sobre isso, sobre você colidir com o status quo, com o modus operandi que o mundo insiste em querer colocar na nossa cabeça, na nossa vida. E nunca foi tão urgente nós nos posicionarmos. Há muitas pessoas que precisam e estão sedentas de que nós reflitamos a imagem do nosso Deus. Não somente palavras, não somente discursos, mas vida, ações realmente. E essa canção fala sobre isso, sobre repensarmos padrões, repensarmos atitudes e fazer de novo, colidir com as coisas que o mundo tem colocado no nosso caminho e como se fosse uma regra. Convido você a refletir sobre essa canção, a cantar ela, a adorar o nome do Senhor com ela. E desafio também a colidir com todas as coisas que afastam do nosso Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quanto os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento, caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu
amém. Então, meus amados irmãos, estamos de volta agora para ter aquele momento de oração, de clamor, de intercessão. Quero lembrar você da nossa lista de oração, tem sido uma bênção. Respostas de orações têm chegado, curas, libertação, porta de emprego. Graças a Deus, Deus tem ouvido a nossa oração. E o tema é: tem alguém orando por você. Então, ore na sua casa, faça o seu tempo de oração por todos os pedidos. Mas eu quero externar aqui a minha gratidão. Eu andei um tempo enfermo, fiquei até de quarentena, mas não estava com Covid. Tá bom, irmãos? Fiquei o tempo de quarentena, mas no final foi detectado que eu estava com dengue. Pois é, existem outras doenças também. Então, estava com dengue e cumpri, agora me restabeleci, fiz todos os exames e graças ao bom Deus, estou de volta animado para continuar fazendo a obra do Senhor Jesus. Vamos lembrar de orar pelos nossos enfermos. Todos aqueles que estão acamados, tem pessoas que estão hospitalizadas. Vamos orar pelos enfermeiros, pelos médicos que estão na linha de frente. Vamos lembrar de orar pelas autoridades, pelos comerciantes que estão sofrendo também. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar, porque há uma necessidade muito grande, há um sofrimento, há um clamor muito grande. E nós não podemos nos furtar como igreja de nos apresentar em oração nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Vamos continuar orando pela Sabrina. Louvado seja Deus pela vida dela. Vamos continuar clamando pela vida do Valtinho. Vamos continuar orando por aqueles que estão passando agora por um momento difícil na sua família. Eu quero agradecer a Deus por essa bênção sobre a minha vida. Feche os teus olhos, porque nesse momento de clamor, de gratidão, também pelos aniversariantes da semana, que Deus, nesse momento, quando nós vamos unir as nossas orações e os nossos corações, que Deus abra as janelas dos céus e ouça o clamor da sua igreja. Santo, 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 santo Deus, diante de Ti estamos nesse momento. Pai, apresento diante do Teu altar a vida da Sabrina, a vida do Valtinho, a vida do Zé Carlos, Senhor, a vida de tantos outros que estão passando por momentos difíceis. Senhor, eu quero Te agradecer pela minha vida, pela restauração, pela saúde, Senhor, pelo ânimo. Oh Pai, muito obrigado pela ação do Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Te peço pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa. Senhor, abençoa a minha casa, Pai, no nome de Jesus. Pai, eu clamo a Ti pela lista, Senhor. São inúmeras as pessoas que estão naquela lista, são inúmeros os pedidos. O Senhor conhece cada um desses pedidos. Entra com providência, Senhor. Visita cada um agora, Senhor. Aqueles que completaram mais uma primavera, mais um, ó Deus, mais um ano de vida, ó Pai, continua com a Sua mão estendida sobre a vida dos Teus servos. Pai, abençoa a Tua igreja, Senhor, renova, restaura a Tua igreja. Pai, repreenda a fúria do diabo, Pai, sobre a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, esta é a Tua noiva, Pai. Toma nas Tuas mãos, toma a frente, Senhor. Tu és o general, Deus. Ó Pai, nós somos o Seu exército de oração. Eu Te entrego tudo isso no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus nos abençoe e continue operando em nossa vida. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Glória
Então, meus irmãos, estamos de volta agora para ministrar a palavra de Deus ao seu coração, aquilo que Deus já colocou no meu coração. Sabe, às vezes eu peço em culto presencial aqui para a igreja cantar aquela canção antiga que diz: fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, porque o meu coração anseia ouvir tua voz. Que seja esse o desejo do seu coração. Certamente Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração nessa noite. Logo, logo estaremos aqui já na próxima semana em culto presencial, pelo menos por uma quantidade apenas de pessoas, de 25%, mas estaremos. Já é um primeiro passo de retornar às nossas atividades, como escola dominical e o nosso culto à noite. Sabe, meus irmãos, quero aproveitar esse tempo para mandar um abraço virtual de gratidão. Durante esse tempo que eu estava fazendo os exames, me cuidando, de quarentena, enfim, muitos irmãos me ligaram, recebi muitas mensagens, ainda que eu fiquei um pouquinho fora, das redes sociais, mas como eu recebi mensagens de apoio, como eu me senti amado pela igreja. Recebi ligação do nosso irmão Adilson, meu irmão Adilson, lá de Unai. Ele me ligou e ele me disse: pastor, eu participo de todos os cultos. Um abraço para você, meu irmão aí de Unai. Sabe, recebi a ligação do irmão Jeremias, pai do Valtinho, me ligou, orou comigo, e tantos irmãos. Então eu quero mandar um abraço para vocês, sabe, os irmãos aí de Marataízes que fizeram campanha de oração. Quero mandar um abraço para Castelo, para os irmãos. Deus abençoe e vos guarde, no nome de Jesus. Deus esteja com suas mãos sobre cada um dos irmãos, dando direção para esse novo obreiro que está para chegar em Castelo. Deus já está no coração de Deus. Deus vai confirmar isso, em nome de Jesus. E Marataízes já tem um obreiro, pastor Wellington. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Queridos, quero ler a palavra de Deus com você nessa noite, 2 versículos apenas, para nossa reflexão, aquilo que Deus colocou no meu coração. E para continuarmos falando sobre a necessidade de manter a fé, diante de tempos difíceis como esse. Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite, Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, texto muito, mas muito conhecido. E a minha Bíblia, ela tem essa palavra para o seu coração, porque ela é uma Bíblia de estudo, e ela é da Nova Versão Internacional. E eu quero ler esse texto aqui. Você pode ler na sua Bíblia aí também, acompanhe essa leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus: vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo ou agravado para que não possa ouvir. Mas as suas maldades ou iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os seus pecados escondem o rosto de vocês. Essa é a Nova Versão. Sabe, meus amados irmãos, eu quero orar nesse momento para que Deus aplique essa palavra sobre o seu coração. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, por aquilo que você já colocou no meu coração. Pai, fale ao coração da igreja, de cada pessoa que está ao seu lado agora. Abençoa cada um no nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, meus amados irmãos, esse texto, ora lido nessa noite, quando Isaías faz questão de frisar a respeito de que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos estão agravados ou fechados, mas o que fazem separação entre nós e Deus são as nossas iniquidades, são os nossos pecados. É isso que faz separação entre nós e Deus. O nome Isaías significa Deus é a minha salvação. Isso lá pelos anos 750 antes de Cristo. Sabe, meus irmãos, e nesse período que Isaías viveu, havia um cenário de declínio moral muito grande, mas também um declínio
espiritual, um distanciamento de Deus. As pessoas estavam se afastando de Deus e também se afastando da sua fé. Para Isaías trazer essa resposta, é porque havia um burburinho entre o povo, havia um burburinho, havia um comentário entre aqueles que faziam parte do povo de Deus. E o povo começou então, meus irmãos, a murmurar. O povo andava murmurando pelos cantos, reclamando de Deus. E eles comentavam uns com os outros, entre si, eles comentavam: será que Deus perdeu o seu poder? Essa era a pergunta: será que Deus perdeu o seu poder? E outros também perguntavam: será que Deus não nos ouve mais? Nós não temos ouvido mais, não temos visto mais a resposta de Deus. Será que Deus está com os ouvidos fechados e não quer mais ouvir as nossas orações? Será que Deus se afastou de nós? Para onde está Deus que não está vendo o que nós estamos vivendo? Aonde está Deus que não interfere, que não age, que não coloca a sua mão de poder para resolver essa situação? Aonde está Deus que não ouve o nosso clamor e responde de acordo com as nossas petições? O povo estava murmurando. E eu acredito que hoje existem pessoas que também estão murmurando. Onde está Deus diante dessa pandemia? Por que Deus não está agindo? Por que não estamos vendo uma intervenção de Deus? Sabe, meus amados irmãos, diante dessa murmuração, diante desses questionamentos que cada vez se multiplicavam diante do povo, no meio do povo, Isaías agora, cheio da autoridade, inspirado por Deus, Isaías traz uma resposta da parte de Deus, porque o povo comentava entre si que onde está o poder de Deus? Por que Deus não nos ouve? E aí agora Isaías traz uma resposta contundente. Ele diz: olha, eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar. Não é isso, a mão do Senhor não está encolhida. E ele diz mais: olha, os seus ouvidos não estão agravados, ele não está surdo para que não possa ouvir. Isaías traz essa resposta, porque Isaías, meus amados irmãos, está passando para o povo esse diagnóstico. Ele está dizendo o seguinte: olha, o que faz separação, o que está atrapalhando o agir de Deus, são os nossos pecados, são as nossas iniquidades. É isso que nos separa de Deus. Somos nós que nos afastamos de Deus, somos nós que nos distanciamos de Deus através dos pecados. Isaías, meus amados irmãos, ele faz agora a partir do versículo 3 até o versículo 8, ele dá uma espécie de diagnóstico da situação. Ele dá um diagnóstico, porque ele fala que nesses versículos de 3 a 8, ele faz uma espécie de raio-x, porque ele vai dizer aqui, meus amados irmãos, que a situação era realmente deplorável. Ele diz a partir do versículo 3 que havia assassinato no meio do povo, havia roubo, havia falsidade, havia injustiça. O povo estava totalmente distante de Deus, afastado de Deus. O povo estava mergulhado no pecado, o povo estava mergulhado na idolatria, coração gelado, frio e distante de Deus. Esse era o diagnóstico. O povo estava se afastando de Deus. Sabe, Isaías vai dizer que as suas mãos estavam manchadas de sangue. Ele começa o versículo 3 dizendo: olha, suas mãos estão manchadas de sangue. Não há ninguém que clame por justiça. Isaías vai agora expor, ele expõe a partir do versículo 3 até o versículo 8 os pecados. O povo não estava enxergando que estava mergulhado no pecado. Isaías mostra que realmente o povo havia se distanciado de Deus. Aí a partir do versículo 9 até o versículo 15,
Esses versículos revelam as consequências dessa frieza espiritual. Esses versículos de 9 a 15 vai mostrar as consequências desse distanciamento de Deus. Sabe, de ficar afastado de Deus por tanto tempo, isso tem um preço muito grande. Quando as pessoas viram as costas para Deus, quando as pessoas deixam de adorar o Senhor, se afastam do Criador, o inimigo, meus irmãos, ele não brinca. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Tem consequências. Afastamento de Deus tem consequências. É bem verdade que o inimigo, ele é feroz e ele se levanta mesmo quando nós estamos até contritos com Deus. Mas quando nós nos afastamos de Deus, nós ficamos cegos espiritualmente falando, surdos espiritualmente falando. Não compreendemos mais, perdemos a nossa sensibilidade espiritual. Por isso que as consequências foram trevas, densas trevas. O povo estava em densas trevas. Isaías vai dizer que eles tateavam, mas eles buscavam a luz, mas só existia a escuridão. Eles rugiam como urso, mas eles gemiam como uma pomba. Isaías, meus amados irmãos, vai dizer que eles estavam sofrendo, eles estavam em trevas. Tudo isso consequência desse pecado, desse afastamento de Deus. Mas mais do que isso, esses versículos, até o versículo 15 vai dizer que veio também morte. E o povo estava sofrendo tudo isso. Isaías mais uma vez vai retificar. Ele vai dizer que é o pecado que faz separação entre nós e Deus. É o pecado, sabe? São nossas iniquidades que fazem essa separação. Isaías vai bater nessa tecla que a mão do Senhor, ela não está encolhida, ela continua estendida, ela continua poderosa sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. A mão do Senhor está estendida, como ela esteve sobre o povo de Deus, lá no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 1. A Bíblia diz que a mão do Senhor se estendeu para livrar o povo da escravidão do Egito. Quando Moisés então chega ali no Egito e traz essa palavra para Faraó, diz a palavra de Deus que eles agravaram, pioraram a situação. O povo agora tinha que, além de fazer os tijolos, buscar a palha, e eles estavam castigando o povo. Moisés agora então, ali no finalzinho dos versículos, ele ora, do capítulo 5 ele ora, fala: Senhor, o povo está sofrendo, Senhor, o povo está sofrendo. E aí no versículo 1 do capítulo 6, o próprio Deus agora fala com Moisés, e ele diz o seguinte: veja, Moisés, o que eu vou fazer com a minha mão poderosa, aleluia. Eu vou livrar o meu povo, eu vou tirar o meu povo do Egito com a minha mão poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. A mão do Senhor não está encolhida, ela continua estendida para livrar o povo da escravidão. Oh, glória a Deus. A mão do Senhor continua estendida, a mão poderosa do Senhor não está encolhida, ela está estendida e continua estendida para curar as enfermidades. Quando eu olho para João capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 6, a Bíblia vai dizer que Jesus então passa pela cidade. Enquanto ele está passando pela cidade, os discípulos de Jesus viram um homem que estava cego, e eles se voltam para Jesus e perguntam: mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os seus pais? E nesse momento, Jesus, meus amados irmãos, ele então diz: olha, não foi ele nem foi os seus pais. E aí manifesta a sua mão poderosa. Diz a palavra de Deus que Jesus então, ele vai cuspir no chão.
E ele faz um pequeno lodo, e ele vai, leva suas mãos até a vista daquele cego. Ele passa ali e diz para ele: vá até o campo de Siloé, lá você vai lavar o rosto. E diz a palavra de Deus, meus amados irmãos, que aquele homem foi com fé. Depois de ter as mãos do Senhor sobre o seu rosto, ele vai até aquele poço de Siloé. Lá, quando ele lava o seu rosto, a sua vista é restaurada. Foi a poderosa mão do Senhor que continua estendida e que não está encolhida. Aleluia. A mão do Senhor não está encolhida. Ela não está encolhida para libertar. Ela não está encolhida para curar, para transformar. Mas principalmente, meus amados irmãos, a mão do Senhor, ela não está encolhida para salvar. Aleluia. A Bíblia diz lá no livro de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1, você conhece muito bem a história de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu também passa pela cidade. Zaqueu fica sabendo, e ele tem interesse de conhecer Jesus. E a Bíblia diz que ele sobe então em uma árvore e fica ali na espreita, esperando a hora de o mestre passar. Ele tem curiosidade, mas diz a palavra de Deus, meu amado irmão, que Jesus, quando está passando ali por baixo daquela árvore, ele olha para cima e ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na sua casa. Ah, meus irmãos, Zaqueu desceu animado, correndo com pressa, foi para sua casa, recebeu Jesus gostoso, convidou os vizinhos e amigos. E ali, quando eles estavam ali naquela alegria, sabe, naquela felicidade, de repente começou alguns comentários pelos cantos, alguns burburinhos, algumas pessoas questionando o próprio Senhor, dizendo: se ele soubesse quem é esse homem, ele não iria acolher ele. Se ele soubesse os pecados que ele pratica. Diante disso, meus irmãos, Zaqueu então, diz a palavra de Deus, que se levanta e diz: olha, eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens. E se por acaso eu tenho desfraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu agora, irmãos, ele entende que o verdadeiro tesouro era a salvação, e ele havia alcançado. Diante dessas palavras, dessa sinceridade, o próprio Mestre Jesus, virando para Zaqueu e para as pessoas que estavam presentes ali, ele diz: hoje veio salvação nesta casa. Mais uma vida sendo salva. Deus continua salvando. A sua mão poderosa não está encolhida. Ele salvou a vida de Zaqueu. Aquela família ali teve um encontro com Cristo. Ele continua salvando. Ele salvou a Simaura, ele salvou a irmã Zenilda, ele continua salvando, salvou o Emanuel. Ele continua salvando pessoas. A mão dele continua estendida aqui neste lugar, salvando vidas. É isso que Isaías está falando para o povo. A mão do Senhor não está encolhida. E ele vai além, ele diz mais: olha, o ouvido do Senhor não está agravado, o ouvido do Senhor não está fechado. Ou seja, ele está dizendo: Deus não está surdo. Ele ouve o clamor, ele ouve o seu clamor, ele ouve a sua intercessão. Diz a Bíblia, sabe, meus irmãos, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, lá no versículo 19, a Bíblia vai narrando aí nesses primeiros versículos a história de Ana e Eucana. Diz a Bíblia que ela era estéril, não podia ter filho, e um dia ela então vai até a casa do Senhor para prestar um culto ao Senhor, e ali ela se derrama o seu coração diante do altar, e ela ora e ela chora, a ponto do sacerdote achar que ela estava embriagada. Meus irmãos, mas ela diz: eu sou uma mulher que estou sofrendo muito. Diz a palavra de Deus, meus irmãos, que quando ela retorna, versículo 19 diz que quando ela chega em casa, Deus a visitou, a mão do Senhor a visitou, e ela concebeu, e tempos depois nasceu Samuel, porque Deus ouviu a oração de Ana. Deus ouviu a oração de Ana. A Bíblia diz também no livro de Gênesis, lá no capítulo 21, versículo 17, a Bíblia conta a história, sabe, de Agar, meus irmãos, que acabou vagando pelo deserto, apenas com um pouco de água e um pedaço de pão, e carregando um filho pelo deserto.
A esperança acabou ao mesmo tempo que acabou o pão e acabou a água. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que ela coloca a criança a um tiro de arco, cerca de 200 metros, e ela fica distante, olhando e esperando a morte, porque já não havia esperança no seu coração. A morte era a única coisa para eles. E ela dizia: eu não quero ouvir o choro do menino. Ela não queria ouvir, mas diz a palavra de Deus que enquanto o menino estava lá chorando, a Bíblia diz que Deus ouviu o choro da criança, e Deus agora dá uma ordem ao anjo que se apresenta a Agar e diz para ela: mulher, Deus ouviu a oração, o choro do seu filho. Oh, glória a Deus. Deus ouviu. E a palavra que veio foi uma palavra de que Deus tinha um propósito para a vida daquela criança e daquela mulher. Deus continua ouvindo. Deus continua vendo as nossas lágrimas. Deus continua ouvindo a minha e a sua oração. Mas, meus irmãos, encerrando esta palavra, eu quero trazer para você o que está escrito lá em Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Lá em Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz, meus amados irmãos, diz assim o texto da palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e se humilhar e orar, e se afastar dos seus maus caminhos, então os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui, meus irmãos, Deus está dizendo o seguinte: olha, eu vou perdoar os vossos pecados, eu quero perdoar os vossos pecados, eu quero sarar essa terra. Mas para que isso aconteça, é de suma importância que nós venhamos nos humilhar na presença de Deus, reconhecendo que Ele é Deus, que a falha não está em Deus, a falha está em nós. Nós é que falhamos, nós é que nos afastamos de Deus. E essa é a condição para que haja perdão e para que haja cura. Primeiro, precisamos nos humilhar, precisamos buscar a face do Senhor, chorar na presença de Deus, mas acima de tudo, precisamos nos afastar dos maus caminhos, abandonar os pecados. A Bíblia diz que quando essas coisas acontecem, Deus perdoa e sara a nossa terra. Essa é a condição, essa é a condição. Deus responde quando nós nos arrependemos. Precisamos nos arrepender. Precisamos, meus amados irmãos, confessar os nossos pecados e abandonar os nossos pecados. João capítulo 1, versículo 9 diz assim a palavra de Deus: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados. Essa é a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que já no finalzinho do capítulo 59, lá no versículo 20, Isaías traz uma palavra de esperança. Isaías agora, vendo que o povo estava vivendo aquele momento tão difícil, ele traz uma palavra de esperança. E essa esperança, essa palavra de esperança, eu quero transmitir ao seu coração nessa noite, porque Isaías: olha, o Redentor vem, e Ele virá, o servo virá, e Ele vai restaurar o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa era a profecia de Isaías, o profeta messiânico. O Redentor vem, e o Redentor veio. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Ele já veio, e Ele veio, a Bíblia diz que Ele veio e morreu pelos meus e pelos seus pecados. E agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que quando João Batista, lá no livro de João capítulo 1, versículo 29, seus discípulos estavam ali com João batizando, e quando eles olham Jesus, João então aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que tira o pecado. Mas para isso nós precisamos confessar os nossos pecados, nos arrepender dos nossos pecados, abandonar os pecados e se voltar para Deus. É tempo de voltar-se para Deus. Jesus, Ele já veio, como João Batista afirmou, Ele veio para perdoar os nossos pecados, e isso aconteceu lá na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus derramou o seu sangue por mim e por você. Ele veio também
para curar todas as nossas enfermidades físicas, espirituais, emocionais. Ele tem poder para curar, mas acima de tudo, Ele veio para salvar, para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. E se você ainda não fez isso, você precisa fazer. E se você está afastado, você precisa voltar. Você precisa decidir isso na sua vida. Sabe, tem uma canção muito antiga, um clássico na verdade, que dizia: de que lado você está? De que lado você quer ficar? Jesus está voltando. De que lado você está? De que lado você quer ficar? Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E o primeiro passo tem que ser de dentro para fora. Não podemos apenas olhar para os governantes. Não podemos apenas olhar para as circunstâncias que estamos vivendo, que são difíceis. Mas nós temos que olhar para nós mesmos. Porque a cura começa em nós. A cura começa em nós. E ela é de dentro para fora. Arrependa-se e busca o Senhor. Eu quero orar por você, encerrando este culto, pedindo que Deus abençoe e que possamos viver um tempo de restauração como Israel viveu, para que possamos ver o agir de Deus em nosso meio. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Diante de Ti, Senhor, abrimos o nosso corações para expor, ó Deus, os nossos pecados, nossas falhas por obras, palavras e pensamentos. Pedimos que o Senhor nos purifica, Senhor, com o Teu sangue, nos purifica de todo pecado, para que possamos, ó Deus, restaurar a comunhão contigo. Queremos ver cura sim, Senhor. Queremos ver a restauração. Queremos ver sim, Senhor. Mas sabemos que essa cura começa de dentro para fora. Senhor, que haja arrependimento, que haja, ó Deus, nesse momento, confissão de pecado, que haja, ó Deus, aqueles que estejam abandonando o pecado, que haja decisão ao seu lado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, liberta aqueles que estão cativos no pecado, para que possamos, ó Deus, viver o tempo do Senhor. Estabeleça o Teu reino entre nós, Senhor, e repreenda a fúria do inimigo. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha uma semana abençoada. Eu te espero amanhã, às 6 horas da manhã, aqueles que puderem, aqui na nossa semana de oração. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Cresça seu Espírito em mim. A guerra aqui travada dentro de mim, só conseguirei vencer se o seu Espírito fortalecer, dando-me o poder de conseguir fazer todo o bem que amar. Não me deixa fazer
fazer o bem que eu devo fazer. Ó Deus, o mal eu não devo fazer. Faz sim muita parte de mim. Ó Pai, eu clamo a Ti. Que cresça Seu Espírito em mim. A guerra aqui travada dentro de mim, só conseguirei vencer se o Seu Espírito me fortalecer, dando-me o poder de conseguir fazer todo o bem que a não me deixa fazer. Trate de dentro pra fora, Senhor. 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 A guerra aqui travada dentro de mim, só conseguirei vencer se o Seu Espírito